Aos alunos do sétimo ano, nossa aula de hoje é uma aula nova. Vamos falar de raiz quadrada exata de números racionais. Bom, eu coloquei dois exemplos aqui para vocês seguirem. Primeiro, eu coloquei raiz aqui de números que não estão na forma de fração. Mas eu já falei para vocês em aulas anteriores que todo número, apesar de não estar, por exemplo, o número 64, ele não está na forma de fração, mas ele existe um número aqui invisível aqui embaixo chamado número 1. Todo número tem um número 1 invisível embaixo dele como divisor. Ou seja, o 64 também não deixa de ser um número racional, ou seja, um número em forma de fração. Tá certo? Então, muito bem. A raiz quadrada de 64 é 8, todo mundo já sabe. Por que é 8? Porque 8 vezes 8 é 64. Olha essa curiosidade que eu coloquei aqui para vocês. Se eu tiver 6.400, vocês estão vendo que o 64 está aqui dentro, ó. Obviamente, a raiz quadrada do 64, quem é? O número 8. E uma curiosidade, para cada 2 zeros, tá? Dentro da raiz, você coloca um do lado de fora. Então, como tem 2 zeros aqui, coloca um aqui do lado de fora. Ou seja, a raiz quadrada de 6.400 é quanto? 80. Muito prática, né? Agora um detalhe, nem todo número racional positivo tem raiz quadrada exata. Nem todo número racional positivo tem raiz quadrada exata. Tá certo? Ó, se eu colocar o número 1 aqui, 64.001, ele é um número racional positivo, mas ele não tem raiz quadrada exata. Entendeu? Então tem que estar atento para isso, porque às vezes o aluno vê um número e acha que ele tem raiz exata. Nem todo número tem raiz exata. Professor, e como é que a gente faz para encontrar a raiz quadrada de um número racional? Um número que aparece em forma de fração. É o que eu vou ensinar agora. Vamos agora ao exemplo, então, com um número decimal. Não é isso? Número decimal é um número que tem vírgula. Olha lá. Eu quero a raiz quadrada de 4,41. Quanto é a raiz quadrada de 4,41? Primeiro a gente faz isso. Pega o 4,41 e escreve na forma de fração. Tá vendo? 4,41 é 441. Vocês estão vendo que sumiu a vírgula lá de cima. E como tem dois números depois da vírgula, apareceu o número 0 aqui embaixo. Para cada número que aparecer depois da vírgula, aparece um 0 depois do 1 aqui embaixo. Se fosse só um número, era 10. Como é dois números, é 100. Se fosse três números, é 1000. E aí segue, né? Bom, aí o que eu fiz? Peguei o 441 dividido para 100 e fatorei. 441 e fatorei o 100. Fatorar é dividir pelos fatores primos, dividir pelos números primos. Isso nós já aprendemos lá no ano passado. Então, observe, eu somo 4, 8 com mais um 9. 9 dá para dividir para 3. Então, 441 dividido para 3 deu 147 como resposta. Somando 147, ó, 7 com mais 4 é 11, com mais 1 é 12. 12 também dá para dividir por 3. Dividi, o resultado deu 49. 49 não dá para dividir por 3, porque somando 4 com 9 dá 13. Não dá para dividir por 3. Mas eu descobri que 49 é 7 vezes 7. Aí eu dividi por 7, que sobrou 7. Dividi mais de novo por 7, sobrou 1. Então está aqui a minha divisão. Meu 3 duas vezes, meu 7 duas vezes. Ó. Meu 3 duas vezes, meu 7 duas vezes. O 100 é mais fácil. A metade de 100 é 50, a metade de 50 é 25. 25 dividido para 5 é 5. 5 dividido para 5 é 1. Ó, o 2 duas vezes, o 5 duas vezes. Eu coloquei aqui embaixo. 2 duas vezes, 5 duas vezes. Aí o que eu fiz? Observa que todos os dois estão elevados ao quadrado. Então eu juntei os caras, abri um parênteses e coloquei eles dois ao quadrado. Ó. Juntei os caras, abri o parênteses e coloquei eles dois ao quadrado. Quanto é que dá 3 vezes 7? 21. 2 vezes 5, 10. Peguei esse 2 e repeti aqui, peguei esse 2 e repeti aqui. Aí coloquei todo mundo na raiz, coloquei esse número na raiz, porque eu estou procurando a raiz quadrada, não é isso? E olha, como a raiz é quadrada, eu simplifico a raiz e esse número 2, a raiz e esse número 2. Simplificar que eu estou falando é eliminando, ó. Já desapareceu a raiz, ficou somente essa fraçãozinha aqui, 21 dividido para 10. Todo número dividido para 10 é só pegar a vírgula que está invisível aqui atrás do 1, ó, e passar para frente do 1. Olha a resposta, 2,1. Ou seja, 2,1 é a raiz quadrada de 4,41. Fácil, né? Eu vou colocar para vocês agora
alguns exercícios para que vocês possam fazer, que estão no livro, ok? Para vocês fazerem em casa. Vou passar agora através de mensagem, vou passar uma mensagem agora aqui na parte de baixo, terminando isso aqui eu vou passar uma mensagem, uma tela branca, mostrando para vocês os exercícios que eu quero que vocês façam do livro de vocês na aula de hoje.